É isso. 18/5/2026, estamos no 5º ano e no dia 83 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, analisaremos novamente as típicas fake news sobre ganhos territoriais. Também veremos que a Ucrânia desenvolveu e vai utilizar a primeira bomba planadora funcional de fabricação própria. E o que também vamos analisar são, é claro, declarações interessantes entre os propagandistas russos que, de alguma forma, apontam para um cessar-fogo ou pressionam por mobilização extrema. Mais detalhes no relatório. O primeiro exército de tanques da guarda da Rússia foi novamente pego em uma mentira. Fontes russas afirmam ter tomado a cidade de Borova e divulgaram vídeos que supostamente comprovam essa afirmação. Borova fica aqui neste ponto, aproximadamente 12 quilômetros da linha de frente. No entanto, analistas de código aberto identificaram o local real mostrado no vídeo. Esse local é Kolomitia, ou seja, na verdade é uma outra localidade completamente diferente que fica a 26,5 quilômetros daqui. E essa localidade já foi conquistada em janeiro de 2023. A linha de frente atual passa aproximadamente aqui, 8 quilômetros ao sul da localidade. Este já é o segundo vez neste ano que a Rússia usa o local para vídeos de propaganda fingindo a conquista de um novo território. Em janeiro, eles gravaram um vídeo sobre a tomada de Novoplatonívica, enquanto na verdade eles também estavam aqui em Kolomitia, bem, em segurança de verdade. O exército frequentemente publicava vídeos enganosos como uma tática comum. Por exemplo, no dia 9, eles adicionaram, em maio, usando IA, adicionaram imagens de soldados russos com bandeiras a um vídeo e afirmaram controlar vários locais simultaneamente. A discrepância entre a propaganda deles e a realidade é realmente gritante. O exército russo frequentemente bombardeia assentamentos. Seguem usando artilharia ou drones por muito tempo, mesmo após anunciarem a tomada do local. Eles mesmos sabem o motivo, pois nunca controlaram o lugar. Eu, pessoalmente, acho toda essa situação bastante interessante. E, acima de tudo, que o local já havia sido conquistado em janeiro de 2023 e agora, mais de 3 anos depois, está a apenas 8 quilômetros da linha de frente. Então, mais ou menos aqui, nesta linha. 8 quilômetros em 3 anos são cerca de 7 metros por dia. Só para comparar, um caracol de jardim típico consegue fazer de 3 a 4 metros por hora. Isso é muito lento para uma guerra de agressão. Em Perm, onde uma refinaria foi completamente destruída, uma unidade especial das Forças de Defesa Antiaérea russas chegou agora para tentar retomar o controle da situação, onde as unidades regulares já desistiram há muito tempo. Falo do regimento de padres, que resiste com forças divinas, onde medidas terrenas falham. Aliás, essa não é a primeira vez. Aqui eles estão dando a extrema unção em Proletarsk, depois de terem sido chamados para combater um incêndio. E isso não é brincadeira. Mas o regimento é muito versátil. Eles não só conseguem forçar drones a mudarem de rota, mas também fazem bênçãos de armas. Bênçãos de armas. Então, como aqui, sei lá, causam algum tipo de dano sagrado ou algo assim. No geral, capelães militares no mundo ocidental fazem um ótimo trabalho. Os da Bundeswehr só posso elogiar. Nunca tive problemas com eles e a postura deles também é boa. A relação correta entre o espiritual e o militar geralmente sempre foi adequada. Hoje em dia, há muitos influenciadores que são capelães militares na Bundeswehr. E eles também conseguem responder muito bem na internet perguntas bastante críticas, digamos assim. Falo isso como alguém sem religião, mas como disse, é um mundo e um campo de atuação totalmente diferentes do lado russo. Se você gostou do relatório e não quer perder nada, fique à vontade para se inscrever gratuitamente. Assim, você garante que poderá ver os relatórios 2 dias antes de todo mundo. Na maioria das vezes, esse é o tempo necessário para as informações aparecerem em outros canais ou na mídia pública. O oligarca russo e linha dura Konstantin Maloviev já vem preparando de forma notável o terreno ideológico para o caso de uma derrota russa. Sua declaração de que perder para a Ucrânia não seria uma vergonha, porque os ucranianos, na verdade, são russos, e russos nunca perdem.
Isso é xadrez em 4 dimensões da melhor qualidade. Assim, perder volta a ser vencer e vencer continua sendo vencer. Essas reformulações mostram como parte da estrutura de poder e propaganda russa começa a se resguardar, preparando uma brecha. Até mesmo uma derrota militar poderia mais tarde ser reinterpretada retoricamente de forma que a narrativa básica da força russa seja mantida. Isso é típico de ideologias imperiais. Se a Ucrânia não for reconhecida como nação independente, uma derrota contra ela pode ser vista como conflito interno, não como derrota frente a um adversário soberano. É exatamente assim que se tenta salvar, ou pelo menos reinterpretar, a imagem central da invencibilidade russa. Até recentemente, a independência ucraniana era vista como heresia pela mídia estatal russa. Agora, de repente, surgem construções retóricas, tentando explicar por que a Rússia, apesar de enormes perdas, não alcançou seus objetivos. Porém, do ponto de vista psicológico, essas declarações normalmente não vêm de autoconfiança genuína. Elas surgem quando os sistemas começam a se preparar mentalmente para cenários que, oficialmente, nunca deveriam acontecer. Canais Z russos têm apresentado essa narrativa notável com mais frequência. Ou a Rússia inicia uma grande nova mobilização no outono, ou caminha em direção a um cessar-fogo ou defesa da paz. Exatamente essas duas opções estão sendo lentamente preparadas para o público russo. Isso é interessante, porque esses canais normalmente não promovem discussões quaisquer. Eles há anos servem como espaço de opinião para patriotas radicais e costumam antecipar posições que depois se espalham pelo espaço informativo russo. E só o fato de que agora já se fala abertamente ali sobre um possível beco sem saída é notável. Por muito tempo, predominou a imagem de um avanço interminável, ou de uma série inevitável de vitórias russas. Agora, de repente, surge a ideia de que a guerra dificilmente pode continuar com a mesma intensidade de antes, sem uma nova mobilização. Assim, surge indiretamente um problema que o Kremlin tenta evitar há tempos. O desgaste atual de efetivo na guerra parece cada vez mais difícil de ser compensado só com bônus para voluntários e recrutamento regional. Os linha-dura russos sabem que uma nova mobilização seria politicamente arriscada, mas também percebem que a guerra consome muito pessoal. E agora, claro, a pergunta: nós vimos recentemente também a declaração de Strelkov, que disse que uma nova mobilização atualmente não faria mais sentido. E ele é um ultranacionalista e também um linha-dura extremo. Para ele, a Rússia como um construto imperial sempre estaria em primeiro lugar. E mesmo que uma derrota fosse possível, ou que uma derrota ainda fosse melhor, proteger a Rússia como um todo seria a prioridade, então eles aceitariam isso. É assim que essas pessoas pensam. Ou pelo menos o seu grupo. E segundo ele, uma nova mobilização já não faz mais sentido. Na opinião dele, isso deveria ter sido feito há 2 ou 3 anos. Só assim teria tido algum efeito. Hoje, isso dificilmente mudaria ou faria diferença na linha de frente. E ele pode estar certo quanto a isso. Mas o que você acha disso? Escreva para mim nos comentários. A Ucrânia aparentemente tornou operacional sua primeira bomba aérea guiada própria. O sistema foi desenvolvido em 17 meses através da plataforma Brave 1. A bomba deve levar uma ogiva de 250 quilos e atingir alvos com precisão a dezenas de quilômetros. O Ministério da Defesa da Ucrânia já comprou a primeira série e os pilotos estão em treinamento para operar o sistema. Isso é relevante militarmente, pois a Rússia pressionou fortemente a linha de frente ucraniana nos últimos meses com suas bombas planadoras. A Força Aérea Russa pôde, assim, atacar alvos a uma distância maior, sem precisar penetrar profundamente no espaço aéreo controlado pela Ucrânia. Exatamente essa capacidade é o que a Ucrânia agora, aparentemente, tenta desenvolver por conta própria. Bombas guiadas próprias trazem mais independência em ataques de precisão e reduzem a dependência de munição e suprimentos ocidentais. No geral, também é muito interessante que o tempo de desenvolvimento tenha sido de apenas 17 meses. Isso significa que ela só foi desenvolvida relativamente tarde nesta guerra. Mas ainda assim, é preciso dizer, 17 meses é um período relativamente curto para um país em uma guerra em andamento.
Isso mostra como a indústria de defesa ucraniana está agora voltada para desenvolvimentos mais rápidos e pragmáticos, frequentemente com feedback direto da linha de frente. Se o sistema for produzido em maior escala, isso pode, a médio prazo, mudar a dinâmica em partes da linha de frente. Bombas planadoras são importantes para ambos os lados por oferecerem alto poder explosivo e serem usadas com segurança a longa distância. Confira! Um soldado russo deitado na grama é atacado por um drone, mas, por sorte, o drone não explode. Ele sai ileso e não precisa compartilhar o mesmo destino de muitos outros companheiros dele. Mas, em vez de ir embora, já que já foi localizado, por algum motivo, ele pega um galho e começa a bater no drone com ele. O que dizer sobre isso? Ele teve muita sorte e sobreviveu a esse ataque, mas mesmo assim acaba tomando uma decisão claramente tola. A propagandista russa Margarita Simonian afirma abertamente que a Rússia continua realizando apenas uma operação especial na Ucrânia, enquanto a Europa já teria começado uma verdadeira guerra contra a Rússia. Ao mesmo tempo, ela ameaça dizendo que Putin pode decidir, em algum momento, realmente travar uma guerra contra a Europa. Nesse ponto, não precisamos ficar surpresos. O que essa senhora está fazendo de novo na televisão? Quero dizer, ela é editora-chefe da RT e prometeu que, se o marido dela morresse, ela se voluntariaria para a operação especial. Como sabemos, ele já morreu há algum tempo. Então, por que ela não cumpre a promessa sincera que fez? O que isso pode nos dizer, talvez sobre a RT ou os outros repórteres desse lado? Você pode responder isso nos comentários, mas independentemente de quão verdadeira seja uma afirmação da RT, declarações como essas mostram como o tom da mídia estatal russa continua se radicalizando. A Europa não é mais retratada apenas como uma apoiadora da Ucrânia, mas cada vez mais como uma adversária direta da Rússia. O Kremlin usa isso para expandir ideologicamente a guerra e preparar sua população para um conflito prolongado com o Ocidente. O mais interessante é o nervosismo por trás da retórica. A Rússia sempre acreditou que a Europa continuaria militarmente fraca e que o apoio à Ucrânia acabaria ruindo. Na verdade, o oposto ocorre com mais frequência. Altos gastos com armamentos, novas capacidades de produção, cooperação militar estreita e uma orientação de segurança mais forte de muitos estados europeus. Por isso, ameaças e cenários de escalada surgem cada vez mais na mídia russa. Elas visam dissuadir, causar medo e gerar dúvidas na Europa. Porque, do ponto de vista russo, uma Europa unida, militarizada e armada seria, a longo prazo, um dos maiores problemas estratégicos de todos. A retórica revela algo diferente. Moscou percebe que a guerra mudou não só a Ucrânia, mas também a Europa. Após a última eleição na Hungria e a entrada de 2 países na OTAN, felizmente, seguimos na direção certa. Apenas um dia após os maiores ataques de drones ucranianos contra Moscou, a Rússia retaliou novamente de forma massiva. À noite, a região de Dnipro foi alvo de mísseis, drones kamikaze, artilharia e bombas planadoras. Explosões fortes abalaram a cidade e atingiram áreas residenciais. Não se trata apenas de efeito militar. A Rússia também tenta, com isso, recuperar a dominância na escalada do conflito. Após ataques a Moscou, o objetivo é demonstrar que a Rússia continua capaz de colocar grandes cidades ucranianas sob forte pressão, mesmo já as bombardeando diariamente. Ao mesmo tempo, o ataque também revela outra coisa. O Kremlin parece perceber cada vez mais os ataques à capital como um desafio direto à sua própria autoridade. Por isso, essas reações são especialmente duras e não são imediatas. Após ataques ucranianos, e não necessariamente na linha de frente, mas principalmente contra áreas urbanas no interior da Ucrânia. A agência espacial russa Roscosmos agora decora seus foguetes com publicidade. Desde o início de 2026, mais foguetes lançadores exibem logotipos de bancos russos, redes de restaurantes ou empresas de mídia por motivos financeiros. Após o início da guerra, a Roscosmos perdeu muitos clientes internacionais por sanções, falta de contratos e saída de parceiros ocidentais. A indústria espacial russa foi fortemente impactada, com perdas de centenas de bilhões de rublos, segundo a própria empresa. Para a Rússia, isso é simbolicamente muito delicado. A exploração espacial foi por décadas um dos principais projetos de prestígio do país.
fortemente ligada à identidade de potência da União Soviética e sua ambição tecnológica, herdada pelos russos. Os soviéticos eram excelentes na exploração espacial, apesar de não terem os foguetes mais seguros. Mas se olharmos para a corrida à Lua, o que os americanos têm para mostrar, no final das contas, resumindo, foi o primeiro pouso na Lua. Enquanto os russos, ou a União Soviética, conquistaram quase tudo. Primeiro homem e animal no espaço, primeiras missões a Vênus e outros planetas, primeira estação espacial. E a lista continua. Isso significa que também no sentido do pensamento grandioso russo ou soviético, esse é um legado que eles receberam e que eles continuam levando adiante, isso com orgulho, e nesse caso com razão, mas que agora está em um certo nível, o que é notavelmente, bem, baixo. E aí está o desenvolvimento interessante, porque a guerra já não pesa sobre a Rússia apenas militar e financeiramente, mas cada vez mais também os setores de prestígio e estratégicos para o futuro do Estado. E principalmente, a exploração espacial é um setor que agora está voltando a ganhar muita força. Agradeço aos assinantes, membros do canal e equipe Algoi, em especial ao Tenente-Coronel Henneck, Cília Dutzy e Ferdinand Mayerhofer. Inscreva-se, curta e comente. Até o próximo boletim.